história já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você de todos? Então vamos nessa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Lisa, eu sou diretora do Ministério Infantil da Igreja Batista do Ipiranga e eu vim aqui de novo para contar para vocês uma história da Palavra de Deus. Vocês se lembram que nós estamos estudando os livros da Bíblia. Se lembram também que lá no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento tem 5 divisões. Quais são elas? Os livros da lei, os livros históricos, que contam a história do povo de Deus, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Quantos livros tem em cada divisão? 5, 12, 5, 5, 12. Muito bem! Nós vamos falar hoje de um livro que se encontra na divisão dos profetas maiores. E esse livro é o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Muito bem, e o tema da nossa história de hoje é: quanto vale este livro para você? Quanto vale a Bíblia para você? Jeremias nasceu durante o reinado do rei Josias. Vocês se lembram do rei Josias? Aquele que pediu para reformar o templo do Senhor. Enquanto eles estavam reformando, o sacerdote Ilquias encontrou o rolo da palavra de Deus? Muito bem. Este sacerdote Ilquias, ele tinha um filho chamado Jeremias. Olha só, o profeta Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, aquele que encontrou o rolo. Jeremias ainda era muito jovem quando Deus o chamou para ser profeta. Você sabe o que é profeta? Profeta é um homem de Deus, um homem chamado por Deus para anunciar a palavra de Deus. Deus falava com Jeremias e Jeremias passava essa mensagem ao povo. E quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, Jeremias disse: Senhor, mas eu sou muito jovem. E Deus disse a ele: não tenha medo, Jeremias. Eu vou colocar as palavras certas na sua boca. Eu sou o Senhor. Eu vou falar e você vai dizer ao povo. Então o Senhor tocou na boca de Jeremias para que ele fosse anunciar a palavra de Deus. O rei Josias morreu. E quem assumiu o trono naquela época foi o seu filho Joacás. Mas esse ficou só 3 meses reinando ali em Judá e em Jerusalém. E depois veio Jeoaquim. Jeoacás e Jeoaquim, eles não seguiram o caminho do seu pai Josias. Eles não seguiam o caminho do Senhor. Eles eram muito desobedientes. Eles não queriam saber da palavra de Deus, eles se esqueceram de tudo que eles haviam aprendido. E durante o reinado de Jeoaquim, o povo estava muito afastado de Deus. E vocês acreditam que eles voltaram a adorar ídolos? Sim, aquelas esculturas feitas de pedra, de madeira. E o Senhor estava de novo muito triste com o povo de Deus. Por isso que ele levantou Jeremias para que ele fosse anunciar a palavra, dizer ao povo que aquilo era errado, que aquilo desagradava ao Senhor. E que Deus estava muito triste com toda aquela idolatria. Jeremias, porém, amava a Deus. Ele não se desviou dos caminhos do Senhor. E ele olhava para tudo aquilo e ficava muito triste. E ele até chorava. Vocês sabiam que o apelido de Jeremias era o profeta chorão? Pois é. Sabe por quê? Porque ele ficava muito triste em ver o povo desobedecendo a Deus. Tão triste que ele chegava a chorar. Ele escreveu, inclusive, um livro chamado Lamentações, que também está na Bíblia. As Lamentações de Jeremias
era porque ele olhava para Jerusalém, olhava para o povo de Deus e se entristecia muito, porque o povo, de novo, havia se esquecido da palavra de Deus. E porque o povo não queria ouvir a palavra de Deus, estava distante dos caminhos do Senhor, eles também não queriam ouvir Jeremias. Eles não gostavam de Jeremias. Jeremias chegou a ser preso, chegou a ser ameaçado de morte, porque ele anunciava a palavra de Deus. E teve um dia que Deus falou assim para ele. Ele estava na prisão e Deus disse assim: Jeremias, pegue um rolo. Se lembram que naquela época não havia papel e eles escreviam em rolo? Muito bem. Então Deus disse para Jeremias: Jeremias, pegue um rolo e escreva tudo o que eu te falar. Então o Jeremias pediu ajuda de um amigo dele, o Baruque. Olhem só. Então Jeremias estava na prisão e Deus começou a falar com Jeremias e Baruque ia escrevendo tudo o que Jeremias ia ditando para ele. Deus estava avisando que o rei e o povo de Israel iria ser castigado por causa da desobediência do povo. Então Jeremias disse: Baruque, vá até o povo e leia essas palavras, porque eu estou preso, eu não posso sair daqui, mas você pode. Então Baruque foi lá, olhem só. Então Baruque foi e leu para todas as pessoas o que o Senhor estava dizendo. Viram só? Alguns ajudantes do rei estavam lá e ouviram Baruque ler a palavra de Deus em voz alta. E eles foram correndo contar para o rei o que havia acontecido. E o rei disse: pegue esse rolo e traga aqui que eu quero ouvir o que Deus está falando, o que é que Jeremias está escrevendo de novo. Então, a palavra foi lida para o rei. Olhem só. Nesse tempo estava muito frio, era inverno. Vejam que o rei está sentado do lado de uma lareira para se aquecer. Enquanto o ajudante do rei ia lendo as palavras do rolo para ele, ele ia picando, pegou um canivete, começou a cortar as palavras em pedacinho e jogar ela na lareira para ser queimada. Vocês estão vendo? Mesmo que o ajudante falou: rei, não faça isso, é a palavra de Deus. Mas Joaquim não estava nem aí para o que Deus queria dizer para ele. Ele não ficou triste e nem se arrependeu dos seus pecados. Ele achou que rasgando a palavra de Deus e colocando fogo, tudo que estava escrito ali não iria acontecer. Mas vocês sabem que isso não é verdade, né? Porque tudo o que Deus fala, cumpre. Nós já aprendemos um versículo que diz que a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E vocês sabem o que aconteceu? Deus pediu para Jeremias escrever tudo de novo. Então Jeremias pegou outro rolo e escreveu mais coisas que Deus ia falando para ele. Escreveu tanto que o livro de Jeremias tem 52 capítulos. Olha só que maravilha! E chegou até nós nos dias de hoje. Então, por mais que as pessoas queiram destruir a palavra de Deus, elas nunca vão conseguir destruir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dura para sempre. Muitas pessoas sofreram muito para trazer a palavra de Deus até nós. Jeremias foi preso, foi ameaçado de morte, ninguém gostava dele. Vocês sabem que teve um dia que ele foi jogado num poço cheio de lama? Pois é.
E mesmo assim, ele não desistiu. Ele foi corajoso e continuou falando da parte de Deus, continuou anunciando a palavra de Deus. E tudo que Deus falou se cumpriu, porque a palavra de Deus é verdadeira. Deus não é homem para mentir. Então, crianças, nós temos que dar muito valor à Bíblia. Nós temos que cuidar muito bem da nossa Bíblia, porque a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra foi escrita por homens e mulheres que sofreram muito para fazer com que essa palavra chegasse até nós. Assim como Jeremias, que foi preso, que foi ameaçado de morte, mas ele não deixou de escrever a palavra. Você tem cuidado bem da sua Bíblia? Muito mais do que isso, você tem lido a sua Bíblia todos os dias? A gente não pode deixar a nossa Bíblia guardada lá na gaveta a semana inteira e só pegar ela de domingo quando a gente vai levar para a igreja. Nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque a palavra de Deus é muito importante. Você sabia que a palavra de Deus é comparada a muitas coisas? Vamos ver? A Bíblia é comparada ao leite. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz que a palavra de Deus é como o leite. O leite é um alimento básico para as crianças. O bebezinho, ele precisa do leite para se alimentar. O leite é fundamental para o crescimento do bebê. Assim é a palavra de Deus. Ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos nos alimentar da palavra para crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. A palavra também é comparada ao pão. Assim como nós precisamos do pão para nos alimentar, para crescer, para ficar forte, para alimentar o nosso corpo, nós também precisamos da palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida". E ele disse também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus em Salmos 19, capítulo 10, é comparada ao mel. Assim como o mel adoça, a palavra de Deus também adoça a nossa vida. A palavra de Deus em Salmos 19, 10 é comparada ao ouro. O ouro é um metal muito precioso, de muito valor. Assim é a Bíblia. Ela tem muito valor. Ela é como um metal precioso. A Bíblia também é comparada à semente. Em Lucas 8:11, nós devemos semear a palavra de Deus. Nós devemos levar a palavra de Deus às pessoas. Devemos plantar a sementinha da palavra de Deus no coração das pessoas, para que elas também venham a conhecer a Deus e venham a conhecer ao nosso Salvador Jesus. A palavra de Deus em Salmo 119, versículo 105, diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Quem anda com Deus não anda nas trevas. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. A palavra de Deus nos guia, nos orienta. Vocês já pensaram, já andaram no escuro assim, olha, de olho fechado? A gente não sabe para onde vai. Mas a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho e nos dá direção. A palavra de Deus lá em Jeremias, olha lá o profeta que nós estudamos, hein? Em Jeremias 23, 29, ele vai dizer que a palavra de Deus é fogo, fogo consumidor que queima os nossos pecados e purifica a nossa vida. A palavra de Deus também é comparada a um martelo que quebra os corações endurecidos. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é citada como uma espada.
A espada é uma arma que foi muito usada nas guerras. A espada simboliza a palavra. Ela penetra bem fundo nos nossos corações. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 23, diz que é um espelho para mostrar o que somos. A palavra de Deus revela quem nós somos. Ela diz que nós somos pecadores e que nós carecemos, nós precisamos da graça de Deus. E a palavra de Deus diz algo muito lindo, que está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você já recebeu Jesus no seu coração? Você se lembra da nossa última aula da Páscoa, que eu falei para vocês que os judeus eles precisaram passar o sangue do cordeiro nas portas para que o anjo da morte, quando passasse, não ferisse nenhum dos primogênitos daquela casa? Muito bem, Jesus é o nosso cordeiro. Ele veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. E hoje nós podemos ter perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus que nos purifica. E nós podemos ter a vida eterna, porque Jesus é a ponte. Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigada por esse período que nós tivemos agora, porque nós pudemos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Pudemos ver que a Tua Palavra é comparada às coisas tão lindas, Senhor. Sabemos que a Tua Palavra é luz para o nosso caminho e que se nós andarmos com o Senhor, jamais estaremos na escuridão. Nós vimos também, Deus, que a Tua Palavra é o pão, o leite que nos alimenta. Senhor, eu quero ler a Tua Palavra todos os dias para poder Te conhecer cada dia mais e mais, para poder ficar pertinho do Senhor. E muito obrigado, porque a Tua Palavra nos traz uma boa notícia, que Jesus veio ao mundo para morrer por mim. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, Pai, cada criança que está ouvindo essa mensagem. Abençoe cada família, Deus. Nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no teu coração, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa e até o próximo vídeo. A Tua Palavra é luz que ilumina os meus passos e o meu caminho. Nossa, eu conheço uma música muito legal. Vamos aprender e cantar juntos? A Bíblia é igual martelo pra rochas despedaçar. Os seus passos ela é lâmpada, é a luz que me vai guiar. É espada de dois gumes, é espelho pra eu me ver. A Santa Bíblia sincera pra mim se eu a ler. A Santa Bíblia sincera pra mim se eu a ler. A Bíblia é igual semente que nasce no coração, qual pão, leite e mel que nutre os que aceitam a salvação, qual fonte cristalina faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia sincera pra mim se eu a ler. A Santa Bíblia sincera pra mim se eu a ler. A Santa Bíblia sincera pra mim se eu a ler. Leia a Bíblia!